Fala, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente estar falando do Palmeiras. Palmeiras que se classificou para as quartas de final do Paulistão 2025 após vitória heróica sobre o Mirassol 3-2 com gol no final da partida, o gol do Alan. Ótima partida do Rafael Veiga, fez gol, deu assistência. E o Palmeiras enfrenta aí o São Bernardo nas quartas de final. E na opinião do Souza, aí, os outros comentaristas falaram que o Palmeiras é favorito nessa partida. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu vou trazer os números do Palmeiras nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Bola 7k.bet.br, nosso parceirão aqui dos donos da bola. Veloso, oi. As coisas mudam para o mata-mata ou o Palmeiras realmente está com muita dificuldade? Não muda sim, Fernandinho. O Palmeiras tinha problema ontem, né? Ontem a zaga do Palmeiras, o Abel montou uma linha de 4 com o Marcos Rocha, o Benedetti, o Naves e o Vanderlan. Quer dizer, 3 garotos na zaga, né? Então isso dificultou. Eu acho até que o segundo gol foi até uma inexperiência ali, aquela bola curta do escanteio que acabou saindo o cruzamento para o gol, né? Se tá o Gomes, se tá o Murilo ali dentro da área, e, aliás, o Everton poderia ter cobrado isso também. Não teria essa liberdade toda, né? Então o Palmeiras com uma zaga O primeiro gol do Mirassol foi bonito, hein? Aquele toquinho de calcanhar. O primeiro foi bonito. Você falando desse aí, Fernandinho. Mas assim, e agora muda, Fernandinho, muda porque o jogo é só no final de semana, né? O Palmeiras deve contar com a volta aí pelo menos a gente espera, né, que o Piquerez possa reunir condições de voltar, o Murilo volta, né? E aí a gente aguarda também até com relação ao Gomes. O Gomes, a princípio, não foi uma lesão muito grave, né? Porque ele saiu logo, então talvez se recupere antes. Então o Palmeiras pode ter uma zaga diferente para esse jogo, né? O que já é muito importante para o Palmeiras para ter esses jogadores aí à disposição para um jogo de mata-mata como esse jogando fora de casa. Souza, essa sobrevivência do Palmeiras, você acha que muda alguma coisa nessa instabilidade? Tudo bem, teve a terceira melhor campanha e tal, mas os pontos justificam. Mas a bola que está jogando não traz essa paz toda. Precisa melhorar um pouquinho, mas o time grande quando chega em fase final assim, né, Fernandinho? Você tem que respeitar e respeitar bastante. É uma equipe que, por mais que esteja oscilando, desde o ano passado foi vice-campeã brasileira, foi campeã é atual campeã do Campeonato Paulista, então muda bastante. Agora não tem margem mais para erro, né? Claro, o Palmeiras precisa melhorar muito, principalmente o seu setor defensivo. Era uma coisa muito forte na equipe do Palmeiras. O Palmeiras vem tomando gol praticamente todos os jogos. Por quê? Todos os jogos. Instabilidade, mudança de jogadores. O treinador precisa entender que isso é uma coisa normal, não é nada de... Eu não vejo como algo de outro planeta. Todo time que teve na crista da onda durante um tempo, quando vai saindo alguns jogadores importantes, vai oscilando bastante. E o Palmeiras está passando por essa fase. Mas mesmo assim é uma equipe que está chegando, entendeu? Acho que no momento... Acho que o Abel citou algo muito importante ontem, falando de se eles estiverem juntos, ficar mais forte. Mas esse é o peso quando se durante muito tempo ganhou muita coisa, né? A régua do torcedor aumenta, não é que o torcedor às vezes... Não é que eu vi ele dizendo que parece que o treinador sempre é o burro e os torcedores sempre estão certos. Essa é a realidade. O torcedor que vai a campo, Fernandinho, ele quer que o time dele ganhe. Não tem outro jeito. Da forma que vai ser, e se o treinador vai errar, se o jogador vai errar, ele não quer saber. Ele quer sair de lá vitorioso, porque a semana do torcedor, de um cara que pega um ônibus, que vai para o estádio, depende muito. Não quer chegar no trabalho no dia seguinte e ver o colega tirando sarro dele. Então... o Abel precisa entender isso, essa oscilação é normal, porque teve na crista da onda durante há muito tempo e agora está oscilando um pouquinho. Godoy, você trabalhou como árbitro numa época que a camisa ainda fazia muita diferença. Hoje já não está fazendo. Prova que o São Bernardo, esse trabalho maravilhoso está sendo feito. Camisa não vai ganhar jogo, pelo que a gente está vendo, né, Godoy? Isso, e tem muito a ver também com a melhoria do comportamento da arbitragem, né? Dando aos considerados pequenos condições de jogar contra os considerados grandes em igualdade, deixando para decidir ali dentro do campo. Mas nós temos no futebol brasileiro o burro consorte, né? Treinador Levir, né? E temos o inteligente com azar.
Ou que não tem sorte. Inteligente. Temos um inteligente assim, largo, né? Que é vencedor, que é o Abel. Mas passando por esse momento aí de instabilidade, a classificação ajuda isso, porque mesmo jogando com essa diferença de mando de campo, o que tem melhor campanha sendo beneficiado, mas o jogo terminando empatado vai para disputa em pênaltis. Portanto, condição de igualdade e pesa sim. A camisa pesa, mas pesa justamente para aquela equipe que carrega o peso, que é o Palmeiras, que tem um compromisso e uma obrigação e uma cobrança maior de se classificar do que o próprio São Bernardo. Ô, Rodrigo, você já passou por time grande, você jogou no Santos também, né? Você sabe como é que é essa diferença de camisa. Mas o São Bernardo já faz um bom tempo que vem mostrando evolução, que está jogando bem, que está aí na briga. Como é que você vê essa decisão e essa vantagem de jogar em casa? Fernandinho, essa novidade que para muitos que não vivem o dia a dia, que é o São Bernardo fazer a segunda melhor campanha do Paulistão, na verdade ele é fruto de um trabalho que vem se construindo desde 2019. Então, assim, o dia a dia do clube, a estrutura, tudo que eles nos proporcionam, isso não é novidade. Por mais que a gente sabe que é difícil num campeonato onde você tem 6, 7 clubes de Série A, um clube com menor expressão está classificando em segundo, né? Mas a gente chega de igual para igual com o Palmeiras para decidir o jogo na nossa casa, por méritos nossos, com mais vitórias que o Palmeiras, respeitando todo o histórico do Palmeiras recente, os títulos, a grandeza da equipe. Mas a gente está preparado e vai se preparar essa semana para poder fazer um grande jogo no final de semana contra o Palmeiras. Mais do que nunca, aquela história do 11 contra 11 dentro de campo é verdadeira. Exatamente. E é isso que a gente percebe nessas São Bernardo, Mirassol, o Novo Horizontino, que também tem uma campanha boa, quase subiu o ano passado da Série B para a Série A, o Mirassol conseguiu. Por que é diferente hoje esse tipo o time que era considerado pequeno, está tão forte, está tão diferente e já consegue encarar no mano a mano os grandes? Eu acho que o principal ponto é se estruturar. Os clubes hoje estão se estruturando, hoje tem maior investimento, né? Por exemplo, o Campeonato Paulista deve ser o que mais é valorizado financeiramente para os clubes, né? E aí os clubes estruturando a parte de estrutura do clube, dizendo assim, acaba contratando melhores jogadores com nome no mercado, buscando jogadores em clube de Série A, como o Mirassol fez hoje, como nós temos hoje, jogadores onde passaram por time grande, e acaba podendo montar times competitivos e brigando de igual para igual. Nós, esse ano, ganhamos do Santos e da Red Bull, né? Que são times de Série A. Então, hoje está tudo muito igual. Hoje não tem mais o peso da camisa, assim. Como é que se ganha um jogo como esse? O que pode fazer diferença? Vocês vão mudar alguma coisa? Eu acho que não vai entregar o ouro, mas o que é que faz se dar bem numa parada como essa? Cara, jogo contra time grande é decidido no mínimo detalhe. No poder de decisão, numa chance de você fazer o gol, no se defender bem. Eu acho que essa é a diferença, porque a qualidade que tem no Palmeiras, se você der uma chance para os caras, talvez eles vão lá e vão fazer. A gente também tem que procurar fazer quando a gente tiver a nossa oportunidade. Mas eu acho que é o mínimo detalhe e psicologicamente esses jogos são decididos assim. A gente viu a final do Paulista ano passado, o Água Santa ganhou a primeira do Palmeiras, né? Foi a única derrota do Palmeiras. E depois o Palmeiras reverteu. Foi ano retrasado. Ano retrasado, Souza, é o tipo de situação que mostra que ninguém é invencível nessa história. Não, hoje não tem ninguém bobo mais não. E já faz tempo isso já, Fernandinho. Em 2003, quando eu estava na Santista, a gente já fez uma campanha muito boa. Aquele monte de cabelo pintado? Todo mundo de cabelo pintado. E aí depois eu tive a chance de voltar de vir para o São Paulo. Então hoje não existe mais bobo não. Por mais que o Campeonato Paulista, quando se fala que é o campeonato mais difícil do Brasil, essa é uma realidade. Essa é a realidade. A cada ano que se passa está provando isso. Quem diria, né, que o Campeonato Paulista teria tantos times que disputariam a Série A, né, times do interior que estão disputando a Série A e outros times que estão brigando ficou por pouco, por um ponto, 2 anos seguidos. Então é a qualidade de um campeonato que todo mundo quer jogar e todo mundo depois desse campeonato sai aí para a Série B, uns para a Série A. Então é um campeonato muito disputado.
O Campeonato Paulista não é de agora. Agora, também, assim. o ano retrasado, desculpa te interromper, o ano retrasado, não esse, nós estamos em 2025, né? 2023, o São Bernardo também foi a segunda campanha. Foi? Segunda melhor Só campanha. que pegou o Palmeiras, que era a melhor campanha. É isso aí. Então, os dois do grupo. 22 ou 23 pontos. As melhores campanhas estavam no mesmo grupo. O Palmeiras em primeiro, o São Bernardo em segundo, isso há 2 anos atrás. O São Bernardo repete essa campanha, né? Isso aí. O Palmeiras não conseguiu. E aí foi pegar o Palmeiras. 26. Foi pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque, ficou pelo caminho. Então o Palmeiras eliminou a segunda melhor campanha porque estava no mesmo grupo. Então o São Bernardo vem fazendo uma boa campanha já há algum tempo, como disse o Rodrigo. Agora, Fernandinho, o Palmeiras, a gente tem que falar também que o Palmeiras jogou 6 jogos desses 12 com o time titular. Desses 6 jogos que o Palmeiras jogou, que foi Guarani, Botafogo, Inter de Limeira, Mirassol, Corinthians e São Paulo. Foram os jogos que o Palmeiras jogou com o time titular. São 4 vitórias e 2 empates. Então o Abel fez esse planejamento, quase que deu errado, né? Porque o Palmeiras foi se classificar na última rodada, dependendo de outro adversário, mas aconteceu, deu certo. Mas a partir do momento do jogo do Guarani, que ele começa a usar o time titular, a coisa muda completamente. Então, esse é um outro Palmeiras. A gente fala, o Palmeiras fez a 3ª melhor campanha, a gente tem que entender essa mudança também. A partir do momento que passa a usar o time titular, o rendimento é outro também. Nós vamos ver outro campeonato agora, porque os times agora vão com quem melhor, né? Teoricamente. E a estratégia, né? Como que vai se jogar? Vai jogar para ganhar ou vai jogar para levar para a decisão nos pênaltis? Aquele que se sentir inferior ou estiver no jogo, não estiver rendendo bem naquele dia, naquele momento. Vai levar para os pênaltis? E aí, nos pênaltis? Como será o comportamento? Acho difícil começar um jogo pensando em pênalti, né, Godoy? Talvez no decorrer do jogo, lá pro fim, você dá uma administrada, sentindo que não é difícil começar o jogo, falar, vou levar para os pênaltis. O Rodrigo tocou num ponto essencial para esse jogo, né? Você se colocar também num padrão de enfrentar de igual para igual. Saber que o Palmeiras é favorito, isso aí não tem como dizer. O Palmeiras tem ganho tudo durante tricampeão seguido do Campeonato Paulista. Não adianta a gente vir aqui e falar que o São Bernardo é favorito, por mais ter jogando em casa. Mas é entender que dá para competir de igual para igual, que não é um bicho de 7 cabeças, respeitado, se defender muito bem. Eu acredito que se o São Bernardo se defender muito bem, tem grande chance, né? Porque o Palmeiras, de novo, o Palmeiras tem passado uma instabilidade muito grande no setor defensivo. E o São Bernardo precisa aproveitar isso. É entender que você pode vencer o jogo, não entrar só para se defender. Porque é muito mais difícil. Às vezes eu vou jogar a bola com os meninos, os caras ficam lá atrás, você vai passar 90, mas vocês são melhores. Mas, você sai de casa, você tem a oportunidade de competir com o Palmeiras, você vai ficar se defendendo o jogo todo. É respeitar, mas ter consciência que dá para poder vencer o jogo. Ô, Rodrigo, o que é respeitar, como disse o Souza? Respeitar o que a gente fala no dia a dia é jogar, cara. É não se acovardar, é poder enfrentar o Palmeiras, que nem o Souza disse, de igual para igual, conseguir atacar, conseguir propor jogo, respeitando toda a história do Palmeiras, saber se defender também no momento que tem que se defender e conseguir se impor, principalmente que a gente está jogando dentro de casa, e não sair das nossas características, que foi o que nos fez forte durante o campeonato inteiro. Qual é a principal, o que se aponta como responsável pelo São Bernardo estar aqui agora? A solidez, o coletivo nosso muito bom e as individualidades nossas nos momentos certos foram muito, muito importantes, assim. Mas acho que para resumir o São Bernardo foi, coletivamente nós conseguimos uma conexão muito grande. E não é comum, né? Vocês começaram a treinar que mês do ano passado? Se eu não me engano, dia 23, 20 de novembro, se eu não me engano. Essa é uma diferença que os times, como disse o Veloso, os times grandes tiram nesse início de campeonato, porque chegaram depois para a pré-temporada. Você percebe que isso faz diferença em campo? Principalmente nas primeiras rodadas faz muita diferença. Para você, a favor, né? A favor do São Bernardo. Principalmente quando você pega clubes que se representaram mais tarde, como é o caso dos clubes grandes, que se representaram dia 6, 7 de janeiro, né? Assim, aí você sente nas primeiras rodadas. A gente até falou, é bom você pegar os times grandes no início, que ainda eles estão com aquela falta de ritmo, sem aquele volume de jogo, então você acaba tendo um pouco mais de vantagem física nesse aspecto, né? E se você está melhor fisicamente, tecnicamente você consegue acabar desenvolvendo melhor. Em cima desse teu raciocínio, você acha que você vai pegar um Palmeiras diferente agora? Ah, com certeza, né? O jogo decisivo muda tudo. O jogo decisivo é outro tipo de concentração. O detalhe que a gente falou no jogo decisivo, ele faz muita diferença. Então,
eu tenho certeza que para o nosso lado também vai ser completamente diferente. Pois é, e o próprio técnico Abel, depois do jogo, ele tentou justificar algumas dessas situações, que não estavam acreditando, não estavam botando fé. E o Abel, normalmente, ele tem tido uma postura extremamente defensiva nas suas entrevistas, né? Ele vê toda a pergunta como algo, parece que pessoal, um embate pessoal. Até um dia eu queria, numa coletiva, se eu tivesse para ele, falar, Abel, mas por que é tão nervoso com tudo? Quando ganha, quando perde, é uma situação explosiva, que acho que é ruim para ele. Eu conheci o Abel no Mundial lá do Palmeiras, é outra pessoa, cara. E às vezes quando está ali de frente das câmeras, não sei se é o dia a dia que desgasta, como é que funciona, porque hoje é muito difícil você ter um contato, uma convivência, porque aí você começa a perceber quem é quem. O sucesso traz questionamento também, né? Não, sem dúvida, Souza, mas o grande problema é esse vácuo que tem. As pessoas não se veem, não se encontram, não conversam, não tem o bom dia, não tem o boa tarde, não tem aquele como é que tá, ou como é que percebe o comportamento de cada um. E o Abel, acho que é extremamente desgastante para ele, para o Palmeiras, acho que fica ruim para o torcedor, acho que ninguém se beneficia com isso. Desculpe, Abel, mas esse discurso de tudo contra todos, não é assim, cara. Cada um torce para o seu time. Existem jornalistas sérios que não fazem o que você disse, não tem campanha contra. O Palmeiras sempre teve muito espaço na mídia, porque sempre foi um time vencedor. Esse discurso é interessante, talvez, para você trazer a torcida próxima, para ajudar o clube, mas não é assim. Esse tipo de segregação não funciona, não acrescenta e não traz nada de bom pro futebol. Você tem razão quando você reivindica os problemas de calendário, os problemas da dificuldade de manter os jogadores sadios, sãos pela quantidade de jogos. Mano, isso tudo se perde quando você age de maneira agressiva. Isso tudo sai, porque a única coisa que fica é o discurso raivoso. E você tem boas ideias, tem boas intenções, mas ele se perde quando vê esse tipo de discurso. Chega a cansar, Veloso, porque começa a colocar uma situação de nós contra eles, eles contra nós. O Brasil está vivendo isso é muito ruim, essa polarização. E, Abel, 4 anos que você está no Palmeiras, você poderia estudar um pouco mais da história do clube e a relação dele na imprensa. Você jogou no Palmeiras quantos anos? Palmeiras alguma vez? 6 anos. O Palmeiras alguma vez teve espaço diminuído na mídia? Assim, Fernandinho, a relação do treinador de um grande clube com a imprensa, nessas coletivas, sempre é... Só um minuto, isso é culpa dos clubes também, porque criaram e copiaram essa maneira europeia de querer fechar a porta, não tem espaço para nada. Isso cria esse tipo de situação que o Abel acaba reclamando. Não existe, lá na Europa funciona porque eles são diferentes de nós sul-americanos. A gente consome o futebol de outra maneira, mas os clubes, e aceitando essas imposições, não tem personalidade para acabar com essa história. Isso está criando esse abismo que o Abel coloca, com razão em algumas situações, mas na maioria das vezes não. Perdoe, Veloso. Não, tranquilo. Então, essa relação sempre é uma relação de cobrança, de questionamento, e no clube grande é assim. E eu acho que a relação da imprensa com o treinador na Europa é diferente. Porque a gente viu... Eu posso dizer que eu trabalhei em Portugal 3 anos, eu sei como era. No primeiro ano era isso. No segundo ano entenderam como a gente trabalhava, como a gente convivia, e eu trabalhei mais 2 anos lá em paz, com os principais jogadores e treinadores de Portugal. Eu estou dizendo a cobrança, as perguntas, os questionamentos. Eu acredito até que sejam diferentes. Aqui a cobrança é muito grande. Por exemplo, eu vivi com o Filipão muito tempo, era uma relação difícil também com a imprensa. O Muricy no São Paulo era uma relação difícil com a imprensa. O Vanderlei no Palmeiras era uma relação difícil. Os técnicos têm razão também, eles têm que pôr a meia-culpa na imprensa, porque tem muita gente que queima etapas e vai trabalhar em clube grande. Você começa com um clube pequeno, vai evoluindo, vai conquistando espaço. Hoje, a velocidade da comunicação mudou e também tem muita gente trabalhando que às vezes não está preparada para encarar esse cotidiano. Vamos falar a real. E, Fernandinho, sempre foi assim. E eu estou dizendo Palmeiras, falei do São Paulo, do Muricy, mas o Ramon também... A gente percebe a pressão que ele passou. O Corinthians no ano passado não reagia. Ele estava lá, mais uma rodada, vai cair, não vai cair, fica, vai embora. O time está ruim, ele não acerta o time, ele troca errado. Mas precisa todo o jogo esse então, discurso? Faz parte. Eu acho que ele é que tem que entender que aqui é assim. Aqui é assim e que ele não vai conseguir mudar a característica e a forma, a cultura do pessoal que trabalha, que vive, que faz futebol aqui. É ele que tem que se adaptar e não o contrário. Agora, o que foi ruim também que eu vi da entrevista dele, é que ele já começa batendo que hoje estamos classificados, mas se eu não tivesse, ia ser incompetente, ia ser um vexame, ia ser uma vergonha, e ia ser mesmo. Porque o Palmeiras,
com toda a estrutura que o Palmeiras oferece para os atletas e para a comissão técnica, com o elenco que hoje está reduzido, é verdade, que a diretoria demorou para dar para o Abel o que ele precisava para um campeonato equilibrado como esse, em que o Palmeiras teve dificuldade, porque a gente viu o Rodrigo falando, começa a treinar depois, tem essa dificuldade, mas o Palmeiras não pode ficar de fora de uma quarta de final do Campeonato Paulista. Se o Palmeiras não estivesse classificado, que os resultados favoreceram, o Bragantino ganhou da Ponte Preta, seria realmente um vexame e uma vergonha para o Palmeiras estar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista, como vem fazendo todos os anos e é o atual tricampeão. Ô Rodrigo, você como jogador, lógico que a mídia do dia a dia do São Bernardo é menor do que a do Palmeiras, a cobrança também é diferente, mas você sente que há privilégio, ou pelo menos a falta do relacionamento dos jogadores com a imprensa, isso é ruim, é bom? Você preferia trabalhar num ambiente mais aberto, não tão restrito como hoje é o futebol? Eu sou de uma época, na verdade, do meados dos anos 90 ali, então eu peguei um pouco... Eu trabalhei no campo desse futebol que a imprensa participava do dia a dia, né, dos treinamentos, dos jogos mais... A gente vive um pouco disso, da imprensa um pouco mais calorosa, quando você está no time grande, que nem vivemos ano passado. Eu vivi individualmente falando no Santos, vivi no Grêmio. No São Bernardo um pouco menos, que é um clube menos tradicional, com um pouco menos de visibilidade. Mas eu sinto que essa aproximação e essa, essa visibilidade que vocês nos dão da imprensa, ela é importante, né? Mas desde que seja saudável, né? A distância, você acha que cria essa relação que não é saudável? Eu acho que é por conta dos resultados, né, cara? Hoje, querendo ou não, todo mundo que trabalha no futebol vive sob constante pressão em cima do resultado. Você tem um campeonato que tem um mês de campeonato e você tem 12 jogos para você fazer para garantir a sua classificação ou para quem vai brigar pelo rebaixamento para se livrar, né? Então você acaba ficando muito estressado, pulando processos, você fica pouco em casa com a sua família, então você acaba acumulando todos esses problemas que você tem no dia a dia da semana e às vezes transferindo a responsabilidade. Essa animosidade, vocês sempre viveram essa cobrança dos dois lados. Mas eu não entendo, precisa ser toda hora nós contra eles? Ô Fernandinho, primeiro que não é campeonato de quem tem mais mídia, é quem chega primeiro. Primeiro ponto. Se ele está reclamando, vai ver a entrevista do treinador do América Mineiro, que até uns meses atrás estava trabalhando de aplicativo. De aplicativo. Se você não quiser um calendário igual o Campeonato Brasileiro, cara, tem outros campeonatos aí que tem mais folga, vai trabalhar em time de menor expressão, porque tem muita gente querendo o lugar do Abel. Trabalhar em um clube grande, receber em dia. Tem tanta gente. Agora, se você ficar dizendo que tem gente que é contra o Palmeiras, cara, isso não existe. O comentário da gente aqui é sempre pontual. Quantas vezes a gente elogiou o Palmeiras e ele não falou que a mídia estava falando bem do Palmeiras? Agora, não dá pra gente ver o Palmeiras, que ganhou tudo da forma que ganhou, jogando da maneira que tá, e a gente ficar batendo palma. O futebol aqui é cobrança, sempre foi. E não é de agora. Não é de agora. O Veloso pontuou da época do Filipão. Filipão até um tempo atrás aí, estava velho, estava não sei o quê, e o cara foi campeão do mundo. Então, o futebol brasileiro aqui tem esse mal e não é de agora. E não existe que a gente... Eu joguei no São Paulo, eu sou contra o Palmeiras. Eu vou estar dando opinião aqui contra o Palmeiras. Não existe isso, cara. Não existe criar esse duelo de longe, dizer que a imprensa é contra o Palmeiras, ou o Palmeiras é contra o São Paulo, é contra o Corinthians. Não é esse campeonato. O campeonato é quem chega primeiro. E quem chega primeiro tem que ser valorizado. Essa é a realidade. No Brasil é assim. Quando a gente vai daqui para a Europa, a gente se adapta ao campeonato europeu, Minha ao avó sistema. dizia em Roma como os romanos. Exatamente. Igual. Exatamente. Eu acho legal essa briga do Abel, quando ele briga por melhoria do Campeonato Brasileiro, calendário. Ele é uma das poucas vozes que tem coragem de colocar o dedo na ferida. Isso é o mérito dele. Mas acho que esse mérito se perde nessas coisas. Porque ele sempre acha que alguém está contra ele, contra o Palmeiras, que a gente fala, que a gente induz a torcida a... Não, cara, quem prometeu coisa do torcedor foi a Leila. Não foi eu que prometi, não foi o Veloso essa briga que prometeu. do torcedor com o Palmeiras é política, não tem nada a ver com o campo, não tem nada a ver com a imprensa, cara. Exatamente. É uma parte da torcida com a direção. A Leila ontem, você viu a postagem dela? Vocês estão mais calmos?
Pô, então é ela que está induzindo o torcedor depois. Aí é eliminado por São Bernardo, aí o torcedor vem e cobra. Então tá aí, pessoal, os comentaristas debatendo a vitória do Palmeiras. Já na tela aí os números do Palmeiras na primeira fase do Paulistão. Nos pontos, o Palmeiras foi o terceiro na classificação geral, com 23 pontos. Vitórias, foi o terceiro também, com 6 vitórias. Gols marcados, foi o primeiro. Foi o time que fez mais gols nessa primeira fase, 21 gols. Gols sofridos foi o segundo, tomou 10. Finalizações, o primeiro, o time que mais finalizou, 215 finalizações. Grandes chances, foi o primeiro também, 49 grandes chances. E grandes chances perdidas, foi o segundo pior, teve 34 chances perdidas. Vamos ver como é que o Palmeiras vai jogar contra o São Bernardo, né, fora de casa, partida única. Palmeiras vai em busca da classificação para a semifinal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.